Entretanto, prezado ouvinte, esse anseio de vida sem sofrimento, sem desconforto, sem dor, uma vida de paz e serenidade, existe em todos nós, porque é para essa condição ideal que caminhamos, mas que na verdade só existe em mundos superiores. Não foi por outra razão que Jesus proclamou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como estamos ainda distantes de alcançar tal condição, podemos imaginar que isso seria o ideal, embora distante de nossas atuais conquistas. Deus nos criou imperfeitos para que nós mesmos construíssemos ao longo do tempo a própria perfeição. Se nos tivesse feito seres perfeitos, nada nos restaria a fazer, pois a perfeição é o ponto final e o objetivo de tudo, é a plenitude do ser. Além dela nada existe e, portanto, nada resta a fazer. Todavia, a obra divina é tão maravilhosa e tão perfeita que faz com que da imperfeição surja a perfeição, do mal surja o bem, e para isso é necessário um trabalho, um longo processo de aperfeiçoamento. Se não houvesse o que construir, caro ouvinte, não haveria necessidade de construtores. Se não houvesse doentes, não haveria necessidade de médicos. Se não houvesse alunos, não haveria necessidade de professores. Se não houvesse fome, não haveria necessidade de comida e nem de agricultores. Se não houvesse problemas, não haveria necessidade de pensar e tampouco de buscar soluções em qualquer setor da vida. Ou seja, se tudo estivesse plenamente resolvido, não teríamos razões para viver. Nós só somos capazes de pensar porque sempre tivemos necessidade do pensamento para resolver nossos problemas. Nós só falamos porque temos necessidade de nos comunicar. Só andamos, temos pernas e braços, porque a evolução desenvolveu em nós a capacidade de agir na procura de alimentos, de abrigo, de proteção, de amizade e de amor. Nada existiria se tudo estivesse pronto, pois se tudo tivesse chegado ao auge da perfeição, nós não seríamos nós mesmos donos de uma identidade e de uma personalidade própria. A mais completa felicidade que um ser humano pode alcançar numa existência é o de sentir a capacidade de realização pessoal, de ter chegado ao que chegou usando seus próprios recursos, pensando pela sua própria cabeça, resolvendo seus próprios problemas, pois é esse sentimento de autorrealização pessoal que faz com que ele se sinta dono de si mesmo e construtor de seu próprio destino. Mas para isso teve que pensar, teve que se movimentar, teve que se esforçar, teve que se sacrificar, passando pelas mais difíceis experiências. Aí está a grandeza da criação. O fato de que cada espírito é o modelador de si mesmo, perfazendo ao longo de sua evolução, constituída de altos e baixos, um caminho que só ele foi capaz de fazer, e que, portanto, é diferente de todos os demais. Para nós, o sofrimento já não é totalmente indesejável, pois sabemos que sem ele não vamos conquistar determinadas metas, e, portanto, não seremos felizes. É por essa razão que os espíritos benfeitores costumam nos dizer que o sofrimento é uma bênção, do mesmo modo que o remédio amargo ou a cirurgia dolorida são soluções para nossos problemas de saúde. Atenção, ouvinte! Você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471 0700 ou pelos celulares 997 51 2397 da Vivo ou então 981 79 2405 da TIM. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997 51 2397 você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! A questão de que vamos tratar agora, e que se aproxima muito da questão que acabamos de responder, foi enviada pela Elisa Márcia Jerônimo, e é a seguinte: por que Deus permite que a gente seja tentado pelos espíritos maus?
A sua pergunta, Elisa, não deixa de ser interessante, mas ela pretende atribuir a Deus a responsabilidade de nossa conduta. Queremos lhe dizer que não é assim que o Espiritismo vê a relação entre nós e Deus. Se você considera Deus como poder supremo e também como condutor exclusivo de nossa vida, não resta para nós fazer nada, porque Ele faz tudo e é responsável por tudo que nos acontece. Nesse caso, nenhum de nós teria mérito pelo bem que faz e tampouco culpa pelos erros que comete. Uma das mais extraordinárias qualidades da criação divina é o fato de permitir que cada espírito seja ele mesmo, com suas qualidades e seus defeitos, tomando as próprias decisões e respondendo por tudo que faz. Deus não nos constrange a obedecê-lo. Para isso existem leis, as leis da natureza, que na verdade são nossos guias para aprendermos a viver melhor. Se você toma uma decisão errada, Deus não vem impedi-la e nem castigá-la, mas você terá que arcar com os resultados da escolha que fez. Desse modo, Elisa, cada pessoa sempre está livre para fazer o bem ou o mal, para ajudar ou prejudicar alguém, dependendo de seus sentimentos e de suas tendências. Mas essa condição de fazer as coisas certas ou de errar é própria dos espíritos encarnados neste planeta Terra. Acontece que o mesmo ocorre com os desencarnados que vivem ao redor de nosso mundo. Eles também podem fazer o bem ou o mal. Isso fica a critério de cada um. Fazendo bem, colherão bons resultados. Praticando o mal, terão consequências desagradáveis. A influência que os desencarnados têm sobre nós, os encarnados, depende mais de nós do que deles, pois tudo o que acontece nesse sentido provém principalmente de nossas próprias atitudes e conduta. Assim como atraímos para junto de nós pessoas com quem nos afinamos, seja pelos nossos interesses, seja pelos nossos hábitos ou tipo de vida que levamos, assim também atraímos espíritos que têm algo a ver conosco. Logo, esses espíritos que podem nos perturbar às vezes, fazem parte do meio espiritual que cultivamos no dia a dia através de nossas atitudes e de nossa conduta. O que é muito comum nos processos de obsessão, Elisa, é a ação de espíritos inimigos, ou inimigos desta encarnação, ou inimigos de encarnações passadas. São pessoas com quem convivemos e que certamente lhes desagradamos ou causamos mal. Mesmo assim, eles só se aproximam se encontrarem campo mental para isso. Enquanto nós, os encarnados, nos abrigamos em nossas casas para não ficarmos expostos aos perigos do mundo, a nossa defesa espiritual está na qualidade do nosso pensamento, que André Luiz chama de casa mental. São nossas ideias, nossos sentimentos, nossas intenções que constituem essa casa mental. Logo, a questão não é porque Deus permite o assédio de espíritos mal intencionados, mas sim porque nós o permitimos, porque não acordamos para o que realmente está acontecendo conosco na intimidade de nosso ser. A obsessão, como afirma Allan Kardec, é uma doença da alma. Do mesmo modo como prevenimos as doenças do corpo ou as remediamos, assim também precisamos aprender a tomar providências para não sermos vítimas de problemas espirituais. A obsessão é como uma doença contagiosa, ela só se desenvolve em organismos indefesos ou enfraquecidos. Mas, se acontecer de uma pessoa já estar envolvida por um processo obsessivo mais ou menos complicado, o que ela deve fazer é procurar ajuda num centro espírita de confiança, evitando ir a um lugar qualquer. O Centro Espírita Caminho de Damasco, aqui em Garça, está sempre aberto a quem precisa de alguma orientação nesse sentido, todo dia, a partir das 18 horas, menos na quinta-feira. Todavia, é importante ressaltar que nem todas as perturbações que uma pessoa sente provém de algum assédio espiritual. Por isso, é necessário que ela consulte um centro que saberá lhe dizer para onde se encaminhar.
A Michele Mota Juvencio pergunta se o fato de uma pessoa sofrer convulsões tem a ver com as vidas passadas. E neste caso, se essa pessoa tem chance de ser curada. Michele, não podemos afirmar que um caso específico de convulsões provém ou não de vidas passadas, mas podemos dizer que existe uma grande probabilidade de que seja consequência de outra encarnação, particularmente no caso em que a pessoa não sofreu nenhum trauma, por acidente, por exemplo, nesta vida, e que, para justificar, do ponto de vista médico, algum comprometimento de ordem neurológica. Em geral, temos observado que os quadros de epilepsia, na vida de uma pessoa, aparecem espontaneamente, ou seja, as convulsões surgem de repente a partir de determinada idade. Se o problema não veio desta vida, como já dissemos, ele pode estar ligado a problemas do passado do espírito. Condutas inadequadas podem afetar não só o corpo físico, mas também o perispírito, tanto em relação à presente encarnação como para encarnações seguintes. Cada caso tem suas próprias características. No entanto, quem não aceita a reencarnação, Michele, e acha que só vivemos esta vida, evidentemente vai atribuir a problemas atuais, inclusive os de causa genética. Para a doutrina espírita, contudo, a causa primeira ainda é anterior à formação do patrimônio genético do indivíduo na presente encarnação. Pois se há comprometimento do perispírito, a genética é efeito e não causa do problema. Desse modo, Michele, é possível que as causas sejam anteriores a esta vida, conforme podemos ler no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, Allan Kardec classifica nossos problemas em dois grandes grupos: os que têm causa nesta mesma vida e os que provêm de vidas anteriores. Não sabemos, evidentemente, se essa enfermidade advém de provação ou de expiação. Isso depende de cada caso. Provas e expiações são coisas diferentes. A expiação é quando sofremos por causa de erros que cometemos, erros do ponto de vista moral. As provações são escolhas que o próprio espírito faz antes de reencarnar, no sentido de aprender a superar determinados obstáculos para crescer e se aperfeiçoar. Geralmente, quando é apenas expiação, o sofrimento é maior porque a pessoa se mostra revoltada com a situação. Mas, quando é prova, ela suporta o problema mais resignada e geralmente o trata como um desafio. A sua pergunta é se há possibilidade de cura. Sim, claro, sempre há possibilidade. Não há portas fechadas nas leis de Deus. E nesse caso, Michele, para quem acredita no espírito, há duas portas. Uma delas é a medicina, que hoje está muito adiantada nessa área da neurologia e, nesse sentido, pode ajudar muito em alguns casos e até curar o paciente. A outra porta é espiritual. Um paciente neurológico deveria fazer os dois tratamentos, o tratamento médico e o tratamento espiritual. O espiritual consiste em ir ao centro espírita tomar passe. O passe é um recurso terapêutico de grande valia que atinge nosso lado espiritual mais do que a medicina, que só trata do aspecto físico. Todavia, temos de reconhecer que a medicina humana é um instrumento de Deus, de grande valia, inclusive para o tratamento do espírito, pois sabemos que o tratamento das doenças, quando levado a sério, seguindo o critério médico, podem dar um grande impulso no tratamento do perispírito, uma vez que o corpo também tem influência no espírito. Unindo a medicina e o espiritismo, vamos encontrar uma conjunção de esforços que vão dar um excelente impulso para a cura do corpo e da alma. Atenção! Você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo é o 34 71 0700 e celulares da Vivo 997 512397 e o da TIM, que é o 981 792405. E também o WhatsApp, que você pode
utilizar, que é o 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, a prece que fortalece. Tudo que Deus criou é bom, já dizia Rousseau, pensador do século XVIII, contrariando a crença de que o homem seria fruto do pecado, porque tudo, absolutamente tudo que Deus criou, tem uma finalidade sublime. Se existem coisas cuja finalidade não entendemos, é porque somos limitados e não há como penetrar nos desígnios superiores de Deus. Porém, de tudo que ele criou, o que mais se destaca na obra da criação é o espírito, o ser inteligente do universo na definição espírita. A capacidade mental e intelectual que o ser humano vem demonstrando ao longo dos séculos, com suas notáveis descobertas e suas extraordinárias invenções, é uma pequeniníssima demonstração do que é a inteligência de Deus. Quanto mais crescemos em compreensão, quanto mais desvendamos as leis da natureza, mais o conceito de Deus cresce em nosso entendimento. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, entendemos que imagem e semelhança representam a essência do ser, a marca essencial de Deus em nós, até porque não podemos crer que Deus tenha um corpo ou uma aparência física como a nossa. Parecemos-nos com Deus porque podemos amar e raciocinar, porque podemos criar e agir, porque temos uma inimaginável capacidade de criação. A imagem ou semelhança aqui é a natureza íntima do espírito, é a mente que atua sobre o mundo e principalmente sobre si mesma, sabendo que Deus, como diz o livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Imaginamos assim que Deus cria o espírito imperfeito, completo na essência, mas incompleto na perfeição, dono de uma potencialidade infinita que ele mesmo vai estimular e desenvolver em busca de sua própria perfeição. A esse processo de transformação e aperfeiçoamento constante, numa escalada indefinida, é que chamamos de evolução. Para fazermos uma pálida ideia de como isso acontece, ou seja, para entender como um ser aparentemente insignificante e inerme pode se transformar num ser inteligente e capaz, basta considerar um fenômeno que a ciência hoje muito bem conhece, o da concepção e do desenvolvimento humano. Você, caro ouvinte, já imaginou o que foi no primeiro instante de sua vida na Terra? Nenhum de nós se lembra disso, mas seguramente você foi um ser microscópico ou uma célulazinha insignificante medindo apenas 1/10 de milímetro, resultado da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Hoje, depois de passar por seguidas etapas de desenvolvimento, você é dotado de um complexo organismo físico extremamente e caprichosamente organizado, formado por 100 trilhões de células que têm sensações, percepções, imaginação, sentimentos, raciocínio, atuando e modificando o mundo ao seu redor. Assim também o espírito na sua evolução.
Do mesmo modo que de uma célula aparentemente simples surge um organismo complexo e inteligente que é o seu corpo, assim também o espírito vai se aperfeiçoando ao longo de sua trajetória rumo à perfeição. Mas o mais assombroso de tudo isso é que o espírito vai se fazendo a si mesmo num processo constante de autoaperfeiçoamento. Desse modo, Deus já nos deu tudo o que precisávamos para alcançar nossa meta fundamental. Deu-nos os instrumentos os mais eficazes para isso, a inteligência e a vontade. Para nos manter ativos em busca dessa meta, estimular a vontade e agir com inteligência. Contudo, Deus não faz por nós aquilo que somente a nós compete fazer, pois Ele não pode ser bom em nosso lugar. Ser bom é um atributo pessoal e intransferível. A prece, que nada mais é do que uma atitude mental de ligação com o Criador, é a forma mais sutil de buscar a marca de Deus em nós para estimular nossa vontade de se melhorar. A vontade do homem é o motor da vida, com que ele aciona os recursos de que dispõe para torná-lo sempre melhor e mais capaz. Por isso, a importância da prece em nossa vida, que não precisa se revestir de nenhum ritual, mas ser tão simples quanto aquela que Jesus ensinou quando recomendou que nos dirigíssemos ao Pai, recolhidos no silêncio do nosso quarto. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio, que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí então o nosso endereço eletrônico: momentodamasco@gmail.com. momentodamasco@gmail.com. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura. Hoje com o nosso companheiro Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte. Vamos falar sobre a importância do livro espírita. O livro espírita não é uma obra de ficção, caro ouvinte. A bibliografia espírita, desde Allan Kardec, é imensa. Existem livros que trazem informações sobre a doutrina espírita, são mais conhecidos como obras doutrinárias. E existem obras literárias como romances, poesias, contos, crônicas, mensagens para o cotidiano, livros filosóficos e livros científicos. Em todos eles você encontra um manancial de conhecimentos de seu interesse. O primeiro conhecimento é o conhecimento do próprio Espiritismo, o que é uma vantagem para todo mundo nos dias de hoje, como elemento enriquecedor de cultura. O livro vai lhe proporcionar uma visão mais profunda e mais ampla da vida, do significado de sua existência, de seu valor como pessoa humana e como espírito imortal. O Espiritismo abre novos horizontes para a vida. Além disso, o livro espírita traz muitas informações de âmbito geral dos mais variados campos da experiência humana. Aborda fatos sociais, culturais, históricos, científicos, proporcionando ao leitor uma visão ampla da vida e contribuindo para o seu enriquecimento cultural. De posse de tantas informações, além de tudo, o leitor vai se sentir mais preparado, mais estimulado e capaz. O livro espírita ajuda a melhorar a memória e a concentração, principalmente se você, leitor, resolver compartilhar sua leitura com outras pessoas, até porque você terá muitas oportunidades de levar as mensagens espíritas para aqueles que precisam de sua atenção, de sua compreensão e de seu apoio. Lendo livros espíritas, você aprimora o seu vocabulário e melhora seu aprendizado, pois a obra espírita sempre tem a preocupação de ajudar o leitor a se integrar mais na vida e a desempenhar melhor o papel que lhe cabe na família, no trabalho e na sociedade. Enfim, podemos dizer que o livro espírita não só ajuda o leitor a diminuir seu nível de estresse, como lhe traz uma mensagem profunda de valorização de sua vida,
para que ele sinta que é filho de Deus, com uma capacidade infinita de crescimento e evolução, não só para esta vida, mas além dela, através das reencarnações. Trata-se, portanto, de uma mensagem altamente otimista e estimulante. Caro ouvinte, dando prosseguimento às suas atividades, o Clube do Livro Espírita de Garça, agora contando com a providencial presença do casal Luciane e Daniel, distribuiu no mês de julho o romance Espelho d'Água, obra mediúnica do Espírito Alice, recebida pela médium Mônica Agueiras Cortá, da editora M. Para este mês de agosto, o clube está selecionando outra obra junto às editoras. O Clube do Livro Espírita é um serviço de divulgação do Centro Espírita Caminho de Damasco, sem finalidade lucrativa, e visa a fazer chegar às pessoas obras espíritas, especialmente os últimos lançamentos. Sendo associado do clube, você recebe mensalmente em sua casa um livro pelo valor de R$ 17,00, valor que estamos conseguindo manter há vários anos. Esse valor gira em torno da metade do valor da obra, se fosse adquirida na livraria. Se você quiser ser sócio, basta nos ligar para o celular 998 93 13 33, repetindo 998 93 13 33. Lembre-se, você só paga a mensalidade quando receber o livro. E se você quiser receber livros de graça, basta conseguir mais associados para o clube. Para cada sócio que você conseguir, receberá uma assinatura mensal sem pagar nada. Obrigado, ouvinte, pela atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Centro, o Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, tem passes todos os dias às 18 horas, menos na quinta-feira. Para as crianças, os passes começam às 17h30. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Obsessão Espiritual. Na próxima quinta-feira, continua no Caminho de Damasco os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo Bem-aventurados os Aflitos. Toda terça-feira, às 19h30, grupo de estudos da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e do livro Estude Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na próxima terça-feira, estaremos iniciando a leitura do livro Missionários da Luz. Na quarta-feira, grupo de estudo do Espiritismo, a partir do livro Nosso Lar e do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, às 20 horas, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo. Estamos lendo e discutindo o livro Sexo e Destino, autoria de André Luiz. Todas essas reuniões são abertas a quem tiver interesse em participar. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão funcionando aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Sílvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário, ao curso sistematizado de Espiritismo para adultos. Mais informações através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. Atenção, o Lar Meimei continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar eventualmente, ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Caminho de Damasco, com o Lar Meimei, pelo telefone 3471-0604 ou diretamente aqui com o nosso programa. Empréstimo de livros. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, funciona das 17 às 20 horas, às segundas, quintas e sextas-feiras. Aos domingos, terças e quartas, das 17 às 19 horas. Você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca no empréstimo de livros e DVDs. E, por falar em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia, caros amigos. Muitos podem achar repetitivas as indicações que faço sobre as obras de Chico Xavier. Mas, a cada livro, novas questões surgem. E Chico Xavier pede licença, uma parte do além nos diálogos da Terra, nos traz a oportunidade de exercitar
o nosso senso de discernimento, ainda tão precário, colaborando no despertar das ilusões que nos embalam. Então, fica para que meditem Deus e nós, de Emmanuel. Deus nos garante a vida. Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão. O discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem. Está em nós o senso de concordância. Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós com os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Deste livro, ressalto ainda um trecho da mensagem de Irmão Saulo. O processo civilizador do cristianismo é espiritual e não material, porque o homem é espírito e não matéria. Seu objetivo não é quantidade, mas qualidade. Seu método não é massivo, mas coletivo. Não opera em termos de massa, mas de coletividades. A adaptação deve decorrer de estímulos e não de pressões. O respeito pelos outros, tão pouco praticado até agora, é o cimento da construção do novo mundo. Daí a conclusão de Emmanuel. A evolução estimulada pela solidariedade humana e pela educação com exclusão da violência que pertence à barbárie. É o caminho único da civilização com Jesus. É o que lemos no item 790 de O Livro dos Espíritos. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Um ótimo final de semana. Cinema Livre em agosto e ciclo de palestras em outubro são os próximos eventos da USE. O Conselho da USE Intermunicipal de Garça reuniu-se ontem à tarde no Lar Meimei, quando tomou algumas decisões referentes aos seus próximos eventos. O primeiro deles deve acontecer no dia 27 de agosto, domingo, às 15 horas, lá no auditório da Patrulha Juvenil de Garça, quando será exibido um filme a ser anunciado ainda esta semana. Outro assunto da reunião de ontem foi o ciclo de palestras, que deverá acontecer no mês de outubro. Na ocasião, as Casas Espíritas de Garça, Galha e Lupércio deverão sediar palestras de expositores de nossa região, como aconteceu no ano passado. Encontro Regional Espírita deste ano será em Garça. Está previsto para 29 de outubro mais um encontro de trabalhadores espíritas da região de Marília, e que nesse ano voltará a acontecer em Garça, como ocorreu há 3 anos atrás. Cerca de 200 pessoas deverão participar do evento, que acontecerá nas instalações da Patrulha Juvenil de Garça. Os trabalhos de estudo sobre dinâmica e perpetuação da Casa Espírita serão dirigidos por Donizete Pinheiro e Alexandre Pérez. Reuniões da Mocidade Espírita aos sábados. Atenção, jovens! As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados às 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 517. Os diretores da Mocidade convidam os jovens para conhecer suas atividades. Palestra no CFEAC de Vilaraceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vilaraceli estará realizando amanhã às 20 horas mais palestra pública sobre o tema A Importância do Pensamento, com o expositor João Neto.
E passamos agora ao sorteio do romance A Saga de Dois Irmãos, que nós anunciamos no início da edição de hoje. E hoje quem leva o livro, quem está ganhando o livro hoje é a nossa ouvinte, Maria de Lourdes Domingues Meireles. Maria de Lourdes Domingues Meireles, que mora lá na rua Sucupira 124, lá no Jardim Paineiras. Parabéns, Maria de Lourdes, você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue ouvindo e participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Domingo próximo, a sua Unirádio voltará a apresentar Momento Espírita. Realização Centro Espírita Caminho de Damasco, Garça.